Olá, pessoal, tudo bem? Seguindo com nossa aula, então, agora nós vamos ver o volume do cilindro. Então, o cilindro é um sólido geométrico e aí, por conta disso, ele tem volume. Então, eu coloquei aqui um cilindro circular reto, né? A base dele é um círculo, e aí a gente tem, né, as duas bases paralelas, e a altura é a distância entre essas duas bases, ok? Então, no cilindro, a gente pode calcular o volume. Como é que nós fazemos para calcular o volume? Então, calculamos a área da base dele e multiplicamos pela altura. Então, eu coloquei aqui, área da base, π vezes o raio ao quadrado. Por quê? Porque a gente tem um círculo nessa base. E a altura, que eu não sei quanto é, representei por h. O que a gente tem aqui? Na verdade, olha, quando a gente constrói um círculo aqui embaixo, e aí vai empilhando vários círculos de mesmo raio, iguaizinhos, vamos obter uma altura com essa quantidade de círculos, certo? Então, por conta disso, a gente multiplica pela altura. E essa é a formulinha que nós utilizamos para poder calcular o volume desse sólido geométrico. A respeito do volume do cilindro, vamos considerar esse primeiro exemplo. Calcule o volume do cilindro abaixo. Então, a gente tem aqui um cilindro circular reto. Aqui o diâmetro da base mede 6 centímetros e a altura dele é 10 centímetros. Quero calcular o volume. Então, a fórmula já está aparecendo aqui, né? Esse volume vai ser dado por π vezes o raio ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura desse cilindro. Então, vou colocar aqui. O π, como não foi dito nada, lembrando lá quando nós estudamos a área do círculo, né? Ou o comprimento da circunferência. Nós podemos utilizá-lo como 3,14. Então, π, 3,14, vezes o raio. Aqui, olha, eu tenho indicado o diâmetro, que vale 6 centímetros. O raio vale metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 6, o raio tem que valer 3. Então, o raio vale 3. Então, 3 elevado a 2. Só estou, olha, substituindo de acordo com a fórmula. Então, troquei o π por 3,14, troquei o raio por quanto ele vale, e agora vou trocar a altura. A altura vale 10, então, vezes 10. Feito isso, multiplico tudo. Lembrando que eu preciso primeiro calcular a potência. Então, isso é 3,14, 3 ao quadrado, 9, e vezes 10. Multiplicando, então, 3,14 por 9 e por 10, nós vamos obter 282,6 centímetros cúbicos. Tá? Nós estamos falando de volume, nós temos esta unidade de medida, centímetros cúbicos, ou metros cúbicos, quilômetros cúbicos, decímetros cúbicos e assim por diante, ok? Uma montadora produz dois tipos de caminhões. Um para carregar container em forma de paralelepípedo retângulo com 12 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2,5 metros de altura, e outro para transportar líquidos, com um tanque em forma de cilindro circular reto com 12 metros de comprimento e diâmetro da base 2 metros, como mostra a figura. Considere π igual a 3,14. Qual o volume que pode ser transportado por cada um dos caminhões? Bom, para resolver esse exemplo, nós vamos ter que recordar como calcula o volume do paralelepípedo. Então, aqui a gente sabe, né? Para calcular o volume, nós temos que multiplicar a área da base pela altura. O procedimento é o mesmo para todas as figuras geométricas, todos os sólidos geométricos, né? Não figuras sólidos, todos os sólidos geométricos que nós obtivermos. Então, para calcular o volume do caminhão 1, nós vamos multiplicar o comprimento pela largura. Então, o comprimento é 12, a largura é 2. Então, isso vai ficar 12 vezes 2, e o resultado eu multiplico pela altura, que é 2,5. Com isso, nós vamos obter, então, 12 vezes 2 e vezes 2,5, isso é igual a 60 metros cúbicos. Então, descobri qual é o volume do primeiro caminhão. Vou para o segundo caminhão. O segundo caminhão tem a forma de um cilindro circular reto.
E aí, o comprimento dele, ou seja, a nossa altura, né? Se a gente colocar, ele está deitado, aí se a gente colocar ele em pé, vai representar uma altura, vale 12 metros. E o diâmetro da base, 2. Então, lembrem-se, o raio mede a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro mede 2, o raio, eu vou dividir por 2, ele vai medir 1 metro. E aí, calculo esse volume. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado e vezes a altura, que seria o comprimento aí no caso, 12. Multiplicando, então, 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 3,14, 3,14. E vezes 12, isso é igual a 37,68 metros cúbicos. Ok? Então, esses são os volumes do caminhão 1 e do caminhão 2, como pedia para calcular o exercício.